Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 14, versículo 22 diz: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e que fosse adiante dele para outra banda, enquanto ele despedia a multidão. Esse texto, ele mostra uma dinâmica de Jesus trabalhar diferente daquela que era comum. Veja, Jesus ele era persuasivo, inteligente, amoroso. Então a palavra ordenar com Jesus não era necessária. Jesus ele não precisava ordenar, porque o pedido dele era uma ordem. Bons líderes não ordenam, eles pedem, porque o pedido deles se torna ordem pelo amor de quem está seguindo a voz dessa liderança. Isso é normal. Quando a gente age com autoridade inadequada, a gente fecha o coração de quem está ouvindo. Então Jesus, quando ele ordena, ele não está dando opção deles falar, eu posso ir depois, enquanto isso o Senhor despede as multidão. Jesus tinha acabado de fazer a multiplicação de pão e peixe, então eles estavam tudo assustados ainda, né? Mas Jesus, quando ele ordena, ele não abre margem para discussão. Jesus, ele só ordena. Então Jesus, de uma forma intencional, Jesus obriga eles a entrar no barco e atravessar por outro lado. Então, me diz uma coisa, qual a necessidade de Jesus ordenar para eles seguir a voz dele? A última tempestade que eles viveram, Jesus já estava no barco. Então, da outra vez, quando eles precisaram, Jesus estava no barco, Jesus estava na polpa. Então, quando a tempestade vem, o vento vem, eles gritam, Jesus, acorda! Aí Jesus acorda, vem e acalma o vento, a tempestade. Aí eles se perguntam, quem é esse que até o mar ele obedece? Eles têm história. Mas agora Jesus está mandando eles ir para o meio do mar, sem Jesus na polpa. Antes eles via a solução para o problema dentro do barco. Agora, se desse problema, os olhos deles não via nenhuma solução. Não via nenhuma solução. Vocês entendem? Eles conhecem o mar. Eles têm histórico de tragédia, eles têm histórico da tempestade, de tragédia, só que eles têm a lembrança de que Jesus estava no barco. Jesus sabe da tempestade, do medo e do trauma, só que tem coisas que Jesus, de maneira intencional, ele nos insere na nossa vida para que aprendamos que nem sempre veremos Jesus no meio da tempestade. Nem sempre ele estará dentro do barco. Agora, o fato de você não enxergar Jesus não quer dizer que ele não está te vendo. Não é pelo fato de você não enxergar ele na polpa que ele não vai te ver. Você entende? Quando Jesus nos coloca na tempestade, ele fala, vão, que eu já vou. Os olhos de Jesus estão sobre eles, mas eles não vê Jesus, mas Jesus os vê. No nosso caso, na nossa vida, quando vivemos tempestades, a gente não vê Jesus, a gente não enxerga Jesus. Os nossos olhos não enxergam aquilo que a nossa fé deveria ver. No momento da tempestade, parece que o programado acontece. Aí lá, na hora que eles estavam lá, a tempestade veio.
Só que antes a solução estava dentro do barco. Vem, vento, onda, barco, discípulo, tá faltando alguma coisa. Eles estão desesperados, eles vão morrer, eles estão loucos, eles estão dizendo, nós não tem esperança, porque dessa vez a gente não está vendo ele não está, não tem ninguém pra gente acordar. Eu vou repetir para que isso fixe na sua cabeça. Não é pelo fato que você não vê que ele não te enxerga. Não é pelo fato que você não tem para onde correr dentro do barco, que ele não esteja dentro da tempestade próxima de você. Aleluia! A Bíblia vai dizer que a tempestade sobe e que eles estão desesperados no meio da morte. Só que aí, no meio da tempestade, alguém vê ele caminhando no meio da tempestade. Qual que é a história que eles tinham antes? Jesus estava dormindo no barco, nós acordamos ele, Jesus acalmou a tempestade, ponto. Mas agora a história que eles têm para contar. Jesus vem caminhando no meio das águas, por cima da tempestade. Aí eles olham assim. Aí eles dizem, é um fantasma. É um fantasma. Porque aquilo que eles esperavam era o Jesus dentro do barco. Nem sempre, gente, o milagre que desejamos é aquilo que eles têm para nos dar. Marta e Maria chegam para Jesus e falam, se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Elas estão dizendo, eu queria cura. E para cura o Senhor veio atrasado. Aí Jesus virou e falou, eu não vim para curar, eu vim para ressuscitar. Ei, a tempestade está próxima. Não tem como. Ele não está ali, ele não está no barco. Mas ele está vindo sobre as águas. Coitado, Gabriel Medina passa vergonha por si, perto desse homem. O vento é contrário. O vento é contrário. O mar é revolto, mas ele tem o domínio sobre todas as coisas. Aí na hora que um vê e fala, é o fantasma, todos espanta. Aí Jesus fala, ei, acalma-se, sou eu, Jesus. Ei, agora o socorro não estava dentro, o socorro veio de fora. Nem sempre o socorro está dentro da sua casa, mas o socorro vem de fora. Nem sempre o socorro está dentro da sua casa. Nem sempre o socorro está dentro do seu quarto, mas ele vem do outro quarto. Ele vem de maneira inesperada. O fato de você não enxergar ele dentro do barco não significa que ele não está vendo você dentro da tempestade. Ele vem. Pedro é o mais louco do negócio. Aí o Pedro fala, é você? Me chama que eu vou contigo dentro das águas. Me chama, Senhor, que eu vou por cima andar nas águas. Cada um reage diferente da tempestade. Tem gente que grita, tem gente que se esconde, tem gente que pula do barco, tem gente que não acredita na salvação, tem gente que se mata. Pedro está querendo sair do barco para viver a tempestade com Jesus. Pedro está ali clamando, orando e pedindo. Aí ele fala, quando ele vê um homem vindo, e Jesus fala, sou eu? Ele fala, se é o Senhor que está aí, me leva contigo, eu quero ir com o Senhor sobre as águas. Aí Jesus fala, vem me conhecer melhor diante da tribulação. Vem me conhecer diante de um lugar que todo mundo acredita que eu possa fazer alguma coisa. Aí ele fala a Jesus, Pedro, sai de dentro do barco.
Quando Jesus fala isso, Pedro sai do barco, aí as ondas continuam a soltar, os ventos. Pedro, ele tá andando dentro da água. Deus, ele não vai mudar a tempestade para você ter experiência. É na maior tempestade que Jesus vem te mostrar o que acontece. Pedro está indo, mas o vento vem. Mas Pedro começa a afundar, ele começa a afundar, ele começa a ficar com medo. Aí Pedro, você sabe qual que é o medo de Pedro? Você acha que é a primeira tempestade que Pedro entrou? Você sabe qual que é o medo de Pedro que fez Pedro afundar? Você sabe qual que é o medo do Pedro afundar? Pedro, ele já viveu várias tempestades na vida dele, como eu vivi na minha. Sabe qual que é o medo de Pedro? É perder Jesus de vista de novo. Ele começa a naufragar. Aí ele fala: Jesus, tem misericórdia de mim. Tem gente que trava quando Jesus não está, mas tem gente que trava quando Jesus não chega. Você já teve um sonho? Você já teve um sonho que você quer gritar e não consegue gritar? E a voz não sai? Pedro sabe nadar. Pedro era pescador. Pedro já viveu tempestade, mas estava travado. Vocês compreendem? Não é a primeira tempestade de Pedro. Não é a primeira tempestade de Pedro. Gente, eu tô apaixonada. Eu sou apaixonada pelo Evangelho. Eu sou apaixonada por Jesus cada dia que se passa. Você pode paralisar, mas ele não paralisa. Você pode não acreditar, mas ele não deixa de ser quem é. Ele não acalma Pedro, ele não acalma a tempestade, ele só vira Pedro a relação ao vento. Pedro agora está na parte das costas e Jesus está do lado. Pedro tem uma história, sabe por quê? Porque toda tempestade no final nos deixa uma história para contar. Toda tempestade no final nos deixa uma história para contar. Vocês compreendem? Pois essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês aqui. Tá? Receba do fundo do coração de vocês. Amo vocês. Não desiste. Não desiste. Virá muitas tempestades na sua vida. Como acredito que também na minha virá muitas. Só que a minha única preocupação é se a tempestade vier e Jesus não estiver na polpa da minha vida. Essa é a minha única preocupação. Tá? Beijo no coração de vocês.